So the journey of Eurofabric started in February 22 when France was holding the presidency of the European Union. Former president of Grand Palais, one of our national organizations for museums, let's say, had that idea to develop something to give voice to the young creators, young artists to speak about their vision about the future of Europe. Of course, he came to us, to the French art and design schools, and we worked together to create that first session of Eurofabric that was like 400 students from 36 schools working for 4 days very intensively in a huge workshop to give their vision, to give their fears, to give their hope, to give their creative way of the future of Europe. So then from that, it was such incredible moment. We start to work to a second session of Eurofabric in Romania. It was also like quite intense and with a lot of students and quite intense. And we are thinking also that to build Eurofabric, to understand what we can do with it, how to build it, we needed to join force with different partners from different points of Europe and different cultural partners. So it's how we start to work, amongst others, with the Biennale Foundation Biennale of Cerveira. It was have a very strong focus also of interest on young creations and young artists, and very locally based and developing. So with the foundation, also with an art center in France called Le Cygne, Centre National du Graphisme, it is a unique European art center on graphic art, and with a Cluj cluster of cultural industry. We raise force all together. We apply to European funding, to Europe Creative funding. We're very grateful we managed to get. And with that funds, we develop what we call Eurofabric Camps, smaller capsules, smaller format of same dynamic of inviting students from all over Europe to work together, to collaborate together, to think together, to create together on a specific topic about future of Europe or Eurofabric. Nós fomos convidadas para desenvolver o enunciado, a proposta pedagógica para o terceiro campo do Eurofabric. O desafio era trabalhar aqui em Vila Nova de Cerveira e, em particular, na aldeia de Covas, porque é um território com muitas questões que podem facilmente ser expandidas para aquilo que podemos entender como sendo alguns problemas da Europa. O poder local com o poder da Europa, portanto a questão da centralização e descentralização do poder, a relação destas escalas de poder, a questão do extrativismo, não é? Da questão da exploração durante décadas, durante séculos aliás, daqui da região de Covas, primeiro para a exploração do ouro pelos comandos, depois pela exploração de wolframio e de tungstênio durante os anos 40 até os anos 80 e depois a tentativa de exploração em covas de lítio. E também percebemos, não é, que ao longo dos anos tem havido movimentos ativistas e foi esse assunto que nos motivou a vir a Covas e descobrir que de facto é um território que espelha alguns dos problemas mais prementes da Europa. E a nossa proposta de manifesto curatorial, trabalho com os estudantes, foi exatamente perceber se era possível falar da Europa olhando para um lugar muito concreto. Foi muito interessante todo o processo. Foram 5 dias de workshop, sendo que de trabalho eles tiveram cerca de 1 dia e meio. Começámos com primeiros momentos de partilha de temas, de informação sobre a zona. Tivemos também o apoio do curador Juan Luís Toboso, que tem estudado também questões ligadas ao território aqui do norte da Península Ibérica e também ligadas à exploração e a formas de arte que, de alguma maneira, através de um lado mais sensorial, tentam ter um olhar crítico sobre todos estes assuntos. Les différentes visites à Covas, au point de vue, nous ont permis du coup de découvrir un peu plus de Cerveira. Donc c'était assez intéressant, on a pu découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues ailleurs. Ça nous a aussi permis de pouvoir communiquer avec les autres élèves, donc resserrer les liens et potentiellement avoir de meilleures idées, de meilleures connaissances d'autrui pour pouvoir avancer convenablement. I really appreciated that in the first 2 days we had sort of the chance to also visit the area, and especially nice for me was the meeting with the women who fight against the lithium mine, because it was very, very inspiring to me to see how these grassroots sort of movements also gain
well, they gain an importance or results that even have influence on European or in sort of worldwide levels. And to just be sitting there and hearing these women talk was very inspiring to me. And I think it's also nice to see how much you as an individual can change in a way. Et bah, justement, c'est elles qui m'ont inspiré mon travail. En fait, tout ce qu'elles nous ont raconté, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai retenu cette phrase où elles ont dit que si elles n'avaient pas été là, il n'y aurait plus de montagne et que tout serait au niveau de la rivière. Et j'ai trouvé ça vraiment percutant comme message. Et donc dans mon travail, j'ai voulu montrer un peu cette nature qui se détériore en fait au fur et à mesure de l'image, qui à la fin est complètement brûlée en fait. Et voilà, c'était un peu mon idée principale et donc elles m'ont vraiment inspirée a créer. Encontramos-nos com o designer João Nunes, que desenvolve trabalho que junta sustentabilidade, economia local, design, ou seja, como juntar estes 3 elementos para poder produzir objetos, emprego, soluções, não é? Também que têm que ver com o viver neste território. Em seguida, fizemos uma caminhada pelo trilho interpretativo de Covas, que nos leva até a uma hidroelétrica, que foi na realidade a segunda hidroelétrica em Portugal, que eletrificou esta parte norte do país em 1910 e de alguma maneira conseguimos nos imbuir do espírito de perceber também o que é que seria a realidade da exploração extrativista desde tempos romanos, uma vez que conseguimos fazer uma visita ao túnel do Poço do Monte Furado, que era um túnel escavado à mão, não é? Trabalhadores ou escravos, não sabemos, mas que de alguma maneira desviava o curso do rio para se fazer a exploração do ouro. E passámos também próximos de algumas galerias de profundidade que fizeram a prospecção do lítio, portanto estivemos nesse território imbuídos desse espírito, dessa ameaça, mas também da paisagem, portanto desse paradoxo, não é? De encontrar beleza numa possível ameaça. Foi uma experiência muito bonita poder estar lá a presenciar, sentir o território e poder ir mais além da conversa que tivemos e poder estar lá. Eu acho que foi crucial para o resultado final e para o nosso processo artístico. E, portanto, acho que foi muito relevante exatamente para seguir a metodologia que avançámos para este workshop, que era o do conhecimento situado. Portanto, era necessário ir ao território e tentar perceber a sua forma. Trabalhámos em conjunto no sentido de encontrar ou desenvolver, a partir de uma prática artística, visual, imagética, estas ideias, estes temas experimentes que encontramos aqui no território e que poderíamos projetar para a Europa. E, portanto, foi um período muito intenso, de trabalho muito intenso, mas que foi muito, muito positivo e muito rico. E, em particular, também pelo lugar em que estamos na Fundação da Bienal de Cerveira, que tem condições excelentes para conseguirmos desenvolver esse trabalho que depois se revela através de imagens, serigrafias, desenhos, performance. Portanto, tivemos aqui um espaço de trabalho que motivou uma resposta experimental, não é? Do ponto de vista artístico. E, portanto, o grupo era também ele muito heterogéneo. E tiveram que negociar no seu próprio grupo de trabalho e também no grupo de trabalho coletivo que surgiu do Aerofabric, todas essas diferenças que são de formação, não é? Porque tivemos alunos de artes, de design, curadoria, são também de níveis de ensino, tivemos alunos de licenciatura, no meio da licenciatura, final de ano de licenciatura, tivemos alunos de mestrado, de idades também muito distintas, e eu acho que isso também foi muito favorável aqui para o resultado e para o envolvimento deles. C'était vraiment super fun, super génial. J'ai beaucoup aimé en fait de se réunir comme ça, d'être avec des gens qui viennent de pays différents et de construire quelque chose. En fait, on a réussi vraiment à faire une exposition qui tient debout et qui veut dire en fait à peu près la même chose tout du long. C'est très homogène et ouais, c'était super sympa, franchement. Well, I'm just amazed because I think we were like working 1 or 2 days fully on it. And we don't know each other, like we have never worked together. We come from so many different practices. And then we just create something in this very, very short time frame. And to me, it's just amazing. Also figuring out these group dynamics, how all these perspectives that might have some friction in them, finally come together. Foi desafio, não foi super fácil, mas valeu muito a pena. Houveram momentos bons, momentos mais estressantes, mas isso faz parte
das aprendizagens e tudo são aprendizagens, portanto acho que foi ótimo, foi muito fixe. En tout cas, on s'est bien amusé et on a pu en sortir quelque chose de bien. Foi muito interessante fazer a miscigenação destes grupos para que, de uma forma multidisciplinar, conseguíssemos projetar algumas respostas ou algumas questões sobre os assuntos que poderão interessar futuras bienais de estudantes de arte na Europa. De início, decidimos propor um processo de trabalho formativo. Cada grupo trabalhou em pequenas ilhas, não é, que desenvolvem temáticas e cada uma com a sua expressão plástica, tendo depois uma ativação final, não é, que nós podemos chamar de performativa ou time-based, não é, porque teve tempo, teve movimento. Foi um resultado muito, muito rico e muito positivo. Eu acho que ele consegue representar bem, por um lado, aquilo que nós idealizámos, mas ainda superou muito mais o que tínhamos previsto. E, portanto, estamos muito, muito, muito orgulhosas do trabalho dos participantes e também do apoio que a estrutura da Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira nos deu a nós, enquanto mentoras do workshop, mas eu acho que também criou aqui um espírito muito produtivo entre os estudantes. Eles sentirem que tinham capacidade de construir o que idealizaram desta forma tão simples, tão orgânica. Porque houve, de facto, uma enorme negociação dos participantes para que conseguíssemos chegar a esta conclusão tão rica e tão produtiva e, portanto, de alguma maneira também espelhar esses processos de negociação associados à democracia, associados ao Parlamento Europeu, associados àquilo que é a natureza e a raiz da Europa. Portanto, foi interessante poder espelhar isso também no processo e depois no final. Alors, la présentation s'est plutôt bien passée. Pour le coup, je trouve que le public a bien réagi, on a eu beaucoup de retours positifs. Correu super bem, acho que não havia muitos sítios para onde correr melhor. I've also had a talk with a few people around, and I think every group is very happy about the way the final presentation turned out. Eu acho que correu lindamente e correu muito melhor do que eu estava à espera, porque com tanto pouco tempo nós estivemos um bocado neste caos de produzir e organizar e tentar fazer uma coisa coesa, que resultou muito bem. It was fantastic. It's always incredible because they just all came here on the Sunday evening and start to work on Monday, fed by a lot of information by the curatorial team and a lot of encounters and building all questions and then they start to co-create together to find a way of negotiation, finding what they're going to express and show, and that's what we have seen today. And well done. It gives us a lot of food to thought for the future of Eurofabric.